bom dia, uma boa tarde, uma boa noite para você que é meu inscrito, você que não é também, tá feito aí o convite por toda a equipe da Rádio Butterfly e nós gostaríamos de pedir uma ajuda para você. Essa ajuda você pode, para que você, pelo menos no começo dos vídeos da rádio, você assista um pouquinho os nossos comerciais. Assista um pouquinho os nossos patrocinadores. Isso vai ajudar muito a rádio e você tem todo o nosso agradecimento. Meu muito obrigada e segue aí o nosso vídeo de hoje. Estamos aqui novamente para falar hoje a respeito do caso Samuel. O menino de 2 anos que supostamente foi morto sem querer pela mãe. Tem uma coisa que em toda a entrevista que eu vi, passou batido por todo mundo. Passou batido por todo mundo e vai inocentar a mãe. Eu vou fazer um breve resumo dessa história para te contar lá no final o que foi que aconteceu, ou no meio da entrevista, assim que eu tiver a oportunidade, para saber a sua opinião. A sua opinião é que é importante, porque a Butterfly faz essas reportagens para você. Antes de começar a reportagem, eu queria pedir desculpas aos diretores da emissora por ontem eu ter entrado ao vivo no YouTube, no caso Vanderlei, mas foi uma situação emergencial. Eu precisava comunicar a todos que ele havia sido solto e eu preciso pedir permissão para entrar ao vivo, né? Mas está aí minhas desculpas à diretoria da rádio. Bom, vamos falar do Samuel. Antes de falar do Samuel, vamos falar um pouquinho das crianças. O que sabe uma criança de 2 anos? Eu tive 5 filhos. Eu nunca tive nenhum filho e nem nunca vi nenhuma criança acordar e tirar a fralda e passar cocô nas paredes e passar chinelo em cima. Como que essas crianças estavam acordadas há tanto tempo sozinhas? Cadê o café da manhã? Cadê a mãe para tirar a fralda? Isso me chamou muita atenção. Os horários, criança tem que ter horário. Você tem que levantar de manhã, alimentar a criança, trocar a criança. A criança tem que ser muito bem cuidada nessa idade. Os vizinhos falavam que tinha muito choro no apartamento ou na casa, muito choro. E aí já tinha tido até avisado aí o conselho tutelar. A dona Maria Tereza, no primeiro casamento, ela teve aí uma síndrome depressiva, assim que ela teve, não sei se foi o primeiro ou o segundo filho dela, em que ela chegou em casa com a criança e quebrou tudo. Uns falaram que ela tacou fogo na casa, outros falaram que ela quebrou tudo, e ela disse que fez isso porque ela achou a casa desarrumada e tinham que ter ajudado-a na volta da maternidade com a criança. Ela é uma pessoa completamente desestruturada. Como que você vai chegar com o bebê em casa e quebrar a casa inteira? A primeira separação que ela teve, os filhos ficaram com o pai, um menino e uma menina. Essa moça não tem condições psicológicas de cuidar de uma criança. Aonde ela conheceu o Joel, o pai das crianças? No ônibus, onde ela provavelmente estava vindo de algum lugar, conheceu o Joel e tiveram aí um relacionamento rápido. E ela engravidou. E ele estava separado na época, estava sozinho na hora que conheceu a Maria Tereza. A mãe, a Maria Tereza, pela casa e pelas entrevistas que ela deu, você percebe que ela não tinha nenhuma condição psicológica nem higiênica para cuidar de 2 crianças. Você vê,
Nem que é como se fosse um filme mudo, ninguém precisa falar nada que você percebe isso. O pai, segundo a mãe, nunca amparou a mãe, abandonou-a com os 2 meninos e ela disse que mesmo implorando a ele ajuda com os filhos, mal ele dava alguma coisa, não estava dando pensão, segundo ele mesmo falou, porque está desempregado. Hoje ele está casado e tem uma filha. E deve estar muito doente também, né? Porque, para mim, esse homem deve estar com coronavírus. Porque, pelo jeito que ele se apresentou ontem na entrevista, está muito mal. Agora, o que aconteceu? Os vizinhos, uns dizem que ela era boa mãe, outros dizem que não, falando que as crianças choravam muito e havia muita gritaria na casa. O apartamento, como eu disse, ou a casa que ela morava, estava imundo. As crianças acordaram cedo e não tinham o que fazer. Criança tem atividade. E o que o Samuel achou que era interessante fazer naquele momento? Passar cocô na parede. E ela, quando acordou e viu aquilo, pediu para o outro filho de 2 anos limpar. Como que pode? Como que uma criança de 2 anos vai limpar uma parede cheia de cocô, que já é difícil para a gente limpar? E como ele não conseguiu limpar, ela acabou de limpar, foi para a suíte dela, tomou um banho, deu um banho no Daniel, pediu para o Daniel limpar, né? Para o outro irmão. Quem sujou foi o Samuel. Ela pediu para o Daniel limpar e foi tomar um banho com o Daniel e foi dormir com o Daniel e deixou o Samuel no quarto ao lado. É o que ela conta. Aquele baú que as crianças tinham, cheio de brinquedo, às vezes elas entravam dentro do baú também. Agora, vamos falar da morte do Samuel, que foi por afogamento e que ele tinha muita água no estômago e manchas no pulmão. A mãe dele deixava todos os dias na creche, à noite com uma babá, porque ela trabalhava num shopping e chegava tarde. E ela ficou agora sem trabalhar e, pelo que a gente está vendo, dormia muito. E as crianças sem comer. Quando ela disse que acordou por volta das 9 ou 10 horas e viu essa cena em que ela mandou o Daniel limpar e depois ela limpou, tomou banho e foi dormir, cadê o almoço? Se ela acordou 2 horas da tarde. Outra coisa, toda criança tem assadura. Eu criei todos os meus filhos na fralda de pano, porque não tinham, na época, fraldas descartáveis. Quando você saía da maternidade, o médico pediatra já receitava pomada para assadura. Porque muitas vezes você pode estar na rua, estar em algum lugar que você não tem como trocar a criança, porque não se jogava fralda de pano fora. A criança passa um tempinho, já começa o bumbum ficar vermelho. E o menino, um dos meninos, teve um problema sério de ferimento na parte genital. Ela disse que o namorado dela, o companheiro dela, levou o menino no hospital e ele precisou fazer um tratamento com remédios caros. Imagine como é que estava o bumbum desse nenê. Ela precisou de ajuda da igreja para tomar conta desses ferimentos. Eu nunca vi uma coisa dessa, uma negligência dessa. Agora, o que aconteceu no dia 13? Ela diz que depois que ela tomou banho e dormiu, 2 horas da tarde chegou uma cliente para fazer as unhas, tocou a campainha, ela acordou. Cadê o Samuel? Ela disse que encontrou o Samuel dentro do baú, deitado, olhando para cima de olhos abertos. E ela levou ele para o banheiro para colocá-lo debaixo do chuveiro para ver se ele acordava. É o desespero da mãe na hora. Ela pode ser irresponsável, não ter condições de ser mãe, mas naquele momento ela se desesperou. Agora, o que ninguém viu e nem ninguém falou? Não tinha chuveiro no banheiro. É um cano.
Põe uma criança de cabeça para cima e a boquinha entreaberta debaixo de um cano. Imagina a velocidade que essa água cai da altura do cano para a carinha da criança. Então, eu acredito o seguinte, que o menino morreu a hora que ela colocou, não foi chuveiro, ali não tem chuveiro, no banheiro que eu vi, tem um cano, que ela colocou o menino embaixo do cano de água. Por isso que a água foi para o pulmão. E o menino estava molhado. E quando ela viu que o menino não acordava, porque quando ela levou o menino para o banheiro, ele estava vivo. Porque ela disse que escutava um barulho no peito dele. E ela acabou, essa é a minha opinião, baseada em tudo que eu vi. O menino morreu afogado, sim, mas eu não acredito que foi por uma punição. Tipo, ela enfiar a cabeça do menino num balde de água, ou ela enfiar a cabeça do menino no vaso sanitário. Não, eu não acredito nisso. Posso estar enganada, mas eu não acredito. E o pai, o Joel, né, que ontem na entrevista estava muito doente, para mim esse rapaz deve estar com coronavírus, ele se mostrou o tempo todo frio e distante, e agora diz que está muito triste. É culpa? É arrependimento? As crianças muito magrinhas, sem café da manhã, sem almoço, gente. Pelo amor de Deus, quem que vai negar arroz e feijão para uma família? Quem? Você conhece alguém que você vai na casa da pessoa e vê que o armário mas não, só tem água na torneira, você negaria? E essa mulher não fazia comida para essas crianças. Não tinha café da manhã, não tinha almoço. As crianças só brincavam e ela dormia. Então, finalizando, sem condições de ser mãe, sem condições de criar uma criança, essa mulher é uma mulher que pode trabalhar, ter uma vida normal como qualquer outra pessoa, sem filhos. Porque filho dá muito trabalho, principalmente pequenininho. É muito importante seu comentário, porque eu fiz essa reportagem para você. Se você ainda não está inscrito no canal, se inscreva, tem aí todo o nosso muito obrigado, respeito e consideração.